Relaxe e escute. Antes dos deuses terem nomes, antes do mundo ter forma, existia um homem simples que ousou organizar o caos com palavras. Seu nome era Hesíodo. Ele não foi rei, não foi guerreiro, não construiu impérios. Ele cuidava de ovelhas, caminhava por colinas silenciosas, conhecia o peso do sol, da fome e do trabalho, e talvez por isso os deuses o tenham escolhido. Porque às vezes o divino não fala com quem governa, fala com quem observa. Dizem que Hesíodo vivia perto do Monte Helicon, onde o vento parecia carregar vozes antigas. Ali, em um dia comum, enquanto conduzia seu rebanho, algo extraordinário aconteceu. As musas surgiram, não como figuras distantes de templos, mas como presença viva. Elas lhe ofereceram um dom perigoso, a verdade. Não a verdade dos homens, mas a verdade dos deuses. E com ela, uma missão que nenhum mortal carrega sem pagar um preço. Contar como tudo começou. Hesíodo aceitou, e naquele instante deixou de ser apenas um pastor. Tornou-se ponte entre o humano e o eterno. Sua voz passou a carregar o peso da origem do mundo. E o que ele revelou não foi conforto. Foi estrutura, ordem, conflito, violência divina, destino inevitável. Ele começou pelo princípio absoluto, não um Deus, não uma luz, mas o caos. Um vazio sem forma, sem direção, sem intenção. Do caos nasceu Gaia, a terra firme, base de tudo. E com Gaia vieram forças antigas, primordiais, que não conheciam piedade nem justiça. O mundo nasceu instável, marcado por excessos e disputas desde o primeiro suspiro. Os titãs surgiram como potências brutas, forças que moldavam a existência com violência. E entre eles estava Cronos, o tempo devorador, aquele que temia perder o poder tanto quanto temia o futuro. Para impedir seu destino, Cronos fez o impensável. Devorou os próprios filhos. Assim, o tempo tentou engolir aquilo que viria depois dele. Mas o destino não pode ser engolido para sempre. Hesíodo contou que mesmo entre deuses, existe medo, existe traição e existe queda. E que o poder, seja divino ou humano, sempre carrega dentro de si a semente da própria ruína. Foi assim que Zeus nasceu escondido, salvo pela astúcia de sua mãe. E foi assim que o mundo caminhou para a guerra entre gerações. Titãs contra olimpianos, passado contra futuro. Ao ouvir Hesíodo, entendemos algo essencial. Os deuses não são perfeitos. Eles são espelhos ampliados das forças que governam a existência. Desejo, fúria, ambição, medo, tudo isso existe no alto porque já existia no fundo. Mas a história não parava nos deuses e nunca parou, porque depois de organizar o céu, Hesíodo voltou seu olhar para a terra, para os homens, e o que ele viu foi decadência. Ele falou de idades sucessivas da humanidade, cada uma pior que a anterior. Ouro, prata, bronze até chegar ao ferro. A idade do esforço, do sofrimento, do trabalho sem descanso. A nossa idade. Hesíodo não prometeu salvação fácil. Ele não disse que os deuses recompensam sempre os justos. Ele disse que viver é carregar fardos, aceitar limites, trabalhar, sofrer e ainda assim buscar justiça. Seu ensinamento não era esperança vazia, era resistência, e talvez por isso sua voz atravesse milênios. Porque quando um mundo parece pesado demais, quando tudo parece caos outra vez, a história de Hesíodo sussurra algo antigo e firme. O caos pode ser narrado, e aquilo que é narrado pode ser compreendido. Essa foi a dádiva das musas, e também a maldição. Depois do caos, nada surgiu de forma suave. O mundo não nasceu em silêncio, mas em tensão. Gaia, a terra, emergiu como base firme, o primeiro chão onde a existência poderia se apoiar. Ela não era apenas solo, era mãe. E, como toda mãe primordial, carregava em si tanto a criação quanto o conflito. De Gaia nasceu Urano, o céu, que a cobriu por inteiro. Juntos, deram origem a seres gigantescos, poderosos, impossíveis de conter. Os titãs, forças antigas, vastas, instintivas, que não conheciam limites. Mas Urano temia seus próprios filhos. Via neles uma ameaça, um reflexo do fim que um dia também o alcançaria, e por medo tentou aprisioná-los nas profundezas da própria mãe. Esse foi o primeiro erro do poder, porque toda força reprimida cresce no escuro. Gaia sentiu dor, não apenas física, mas cósmica, e ferida, decidiu agir. Ela criou uma lâmina e pediu a seus filhos que enfrentassem o pai. Apenas um teve coragem de responder. Cronos, o mais jovem, o mais astuto, o mais silencioso. Ele atacou Urano e tomou o poder. E assim, o céu foi separado da terra, e o mundo passou a ter espaço para existir. Mas o sangue derramado nunca desaparece. Cronos reinou, mas reinou com medo. O mesmo medo que havia destruído seu pai, agora vivia dentro dele. Uma profecia ecoava. Um de seus filhos o destruiria.
E ao invés de romper o ciclo, Cronos o aprofundou. Cada criança que nascia era devorada. O tempo passou a consumir o futuro. Hesíodo contou isso sem suavizar, porque ele sabia que o mundo não se constrói apenas com beleza, mas com violência reprimida, escolhas erradas e medo de perder o controle. Os deuses, em sua narrativa, não eram exemplos de virtude. Eram exemplos de força em conflito. Mas nem mesmo o tempo consegue engolir tudo. Reia, mãe cansada de perder seus filhos, enganou Cronos, salvou o último Zeus. Escondido, criado longe do pai, alimentado em segredo, ele cresceu carregando algo que os outros não tiveram tempo de desenvolver. Consciência. Quando retornou, não veio apenas com força. Veio com estratégia. Libertou seus irmãos. E o céu tremeu. A guerra que se seguiu não foi rápida, não foi justa. Foi total. Titãs contra deuses jovens, antigo contra novo, montanhas foram destruídas, mares fervilharam, o mundo quase voltou ao caos. E ao final, Zeus venceu. Não porque fosse puro, mas porque compreendeu algo essencial. O poder precisa de ordem para durar. Os titãs foram lançados ao Tártaro, o passado foi acorrentado, e uma nova era começou. Mas Hesíodo deixa claro: a vitória nunca apaga a violência que a tornou possível. Ela apenas a reorganiza. E enquanto os deuses estabeleciam sua nova hierarquia, algo silencioso acontecia abaixo deles. A humanidade nascia, frágil, curta, condenada a viver sob decisões tomadas no alto. E observando tudo isso, Hesíodo não cantou glória, cantou advertência, porque se até os deuses caem quando se deixam guiar pelo medo, o que resta aos homens? Quando a guerra entre os deuses terminou, o mundo parecia finalmente organizado. O céu tinha seu senhor, a terra tinha seus limites, o tempo seguia seu curso, mas Hesíodo sabia que a verdadeira história não estava apenas acima, entre os imortais. Ela estava aqui embaixo, entre aqueles que sentem fome, cansaço e medo. Entre os homens. E foi para eles que ele voltou sua voz. Hesíodo falou das idades da humanidade não como um mito distante, mas como um espelho do que somos. Ele disse que houve um tempo em que os homens viveram como deuses, a idade do ouro. Não conheciam dor, não conheciam trabalho, não conheciam injustiça. A terra oferecia tudo sem exigir esforço. A morte vinha como sono leve. Não havia leis, porque não havia necessidade delas. Mas essa era não durou. Veio a Idade da Prata. E com ela a primeira ruptura. Os homens tornaram-se orgulhosos e desobedientes, incapazes de honrar os deuses. Viviam muito, mas viviam mal, e por isso foram apagados, não pela maldade divina, mas pela incapacidade humana de manter equilíbrio. Depois veio a Idade do Bronze, uma humanidade feita de violência. Homens fortes, duros, forjados para a guerra, viviam para lutar e morrer. Não cultivavam a terra, não buscavam justiça, apenas destruíam, e assim, foram destruídos por si mesmos. Hesíodo não julgava. Ele observava. Entre o bronze e o ferro, ele falou de uma exceção. A Idade dos Heróis. Um tempo estranho, intermediário, onde surgiram figuras maiores que a vida. Homens que lutaram em Tebas e Troia, que sofreram, amaram, perderam. Não eram bons nem maus. Eram trágicos. E por isso, alguns foram recompensados após a morte. Enviados para ilhas distantes onde o sofrimento era menor. Mas então, chegamos nós. A Idade do Ferro. A idade do esforço contínuo, do trabalho pesado, da injustiça que se repete, da mentira que se disfarça de verdade. Hesíodo falou dessa era com cansaço na voz. Disse que nela os filhos não respeitam os pais, os irmãos disputam, os juízes se vendem. E o homem justo sofre enquanto o injusto prospera. Não há descanso na Idade do Ferro, nem de dia nem de noite. E ainda assim, Hesíodo não ofereceu desespero. Ele ofereceu algo mais difícil. Responsabilidade. Disse que, mesmo num mundo quebrado, o homem precisa escolher a justiça. Não porque ela garanta recompensa imediata, mas porque sem ela tudo retorna ao caos. Ele falou do trabalho não como castigo absoluto, mas como necessidade. Trabalhar é sobreviver. Trabalhar é resistir. Trabalhar é aceitar que os deuses não carregam mais o mundo pelos homens. Agora cabe aos mortais sustentar o próprio peso da existência. E talvez seja por isso que Hesíodo ainda nos alcança. Porque ele não prometeu salvação fácil. Não prometeu retorno ao ouro perdido. Ele disse apenas que, enquanto houver homens dispostos a agir com medida, respeito e esforço, o mundo não desmorona por completo. Mesmo na Idade do Ferro há escolhas, e ao dizer isso, Hesíodo não falava como profeta distante. Falava como alguém que conhecia a terra dura sob os pés, o cansaço nos braços, a injustiça nos olhos, um homem simples carregando verdades grandes demais. Talvez por isso sua voz soe tão humana, porque ela não vem do alto dos templos, vem do chão. Depois de falar dos deuses e das eras do mundo,
Exildo voltou o olhar para algo ainda mais difícil de encarar: a vida comum, não a vida dos heróis, nem dos reis, nem dos imortais. A vida do homem que acorda cedo, trabalha a terra, sente injustiça e precisa seguir em frente mesmo assim. Foi aí que sua voz se tornou mais íntima, quase confessional. Ele falou de si mesmo. Exildo não escondia que conhecia o conflito. Seu próprio irmão, Perses, havia sido injusto. Isso era mentiras, subornos e artimanhas para tomar o que não lhe pertencia. E Exildo poderia ter respondido com ódio, com vingança, com violência. Mas não foi isso que ele fez. Ele transformou a dor em ensinamento. Em Trabalhos e Dias, Exildo escreveu não como quem acusa, mas como quem adverte. Ele disse que existem dois tipos de luta no mundo. Uma destrói, outra constrói. Uma nasce da inveja cega, do desejo de tirar do outro. A outra nasce do esforço, da vontade de melhorar, de crescer com dignidade. A primeira corrói, a segunda sustenta o mundo. E ele foi claro. Zeus observa, não como um juiz impaciente, mas como um guardião da ordem. Exildo acreditava que, mesmo quando a injustiça parece vencer, ela cobra um preço. Às vezes não imediato, às vezes silencioso, mas inevitável, porque a desordem enfraquece tudo o que toca. Por isso ele falou tanto do trabalho. Não como punição, mas como caminho. Trabalhar a terra, respeitar os ciclos, entender as estações, plantar no tempo certo, colher no tempo certo. E para Exildo, viver bem não era viver fácil. Era viver em harmonia com o ritmo do mundo. Quem ignora esse ritmo sofre. Quem tenta enganá-lo, perde. Ele ensinou que a preguiça corrói o espírito, que a ganância cega, que a desmedida atrai ruína. E disse algo ainda mais difícil de aceitar: que nem sempre os deuses intervêm para salvar o justo do sofrimento. Às vezes, tudo o que oferecem é a capacidade de suportar. Essa é a parte mais dura da mensagem de Exildo. Ele não prometeu recompensas rápidas. Não prometeu justiça perfeita. Ele disse apenas que agir corretamente mantém o mundo de pé, mesmo quando dói, mesmo quando parece inútil. Exildo falava como quem já foi ferido pela injustiça e ainda assim escolheu não se tornar injusto. Como alguém que entendeu que o caos começa quando o homem decide que nada importa. E talvez por isso sua voz soe tão atual. Porque ele não escreveu para uma era dourada. Ele escreveu para a Idade do Ferro. Para nós, ele ensinou que a justiça não é um estado permanente. É uma escolha diária, que o trabalho dignifica não porque enriquece, mas porque organiza a alma, que o respeito aos limites não é fraqueza, é sabedoria. E ao final de suas palavras, Exildo não parecia um profeta distante. Parecia um homem cansado, mas lúcido. Alguém que olhou para o mundo como ele é, duro, imperfeito, desigual, e ainda assim decidiu não desistir dele. Talvez essa tenha sido sua maior coragem. No fim, Exildo não deixou grandes templos nem cidades com seu nome, não liderou exércitos, não governou povos. O que ele deixou foi algo mais raro: um mapa invisível para atravessar um mundo difícil, sem se perder completamente nele. Suas palavras não prometem vitória, prometem clareza. Ele entendeu algo que poucos aceitam: o destino existe, mas não anula a escolha. Os deuses moldam o cenário, mas o homem decide como caminha dentro dele. O trabalho, a justiça, a medida, tudo isso não muda o mundo de uma vez, mas impede que ele desmorone de vez. Exildo falou para homens cansados, para quem acorda cedo e dorme tarde, para quem vê a injustiça vencer e ainda assim precisa continuar. Ele não disse que a vida seria leve, disse apenas que ela pode ser reta. E isso muda tudo. Quando ele descreveu a Idade do Ferro, não o fez com desprezo, mas com lucidez. Sabia que viveríamos em tempos duros, marcados por conflitos, mentiras e desigualdades, mas também sabia que mesmo nesses tempos, existe dignidade em plantar no tempo certo, em respeitar os limites, em agir com justiça mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a moral silenciosa de Exildo. Não espere que os deuses façam por você. Não espere que o mundo seja justo por si só. Faça a sua parte. Sustente o que puder ser sustentado. Talvez por isso suas palavras atravessem séculos sem perder força. Porque elas não dependem de uma era dourada que nunca volta. Elas servem exatamente quando tudo parece pesado demais. Exildo nos lembra que o caos nunca desaparece completamente. Ele apenas espera, e que a ordem não é um estado permanente, mas um esforço contínuo. Uma escolha repetida, dia após dia. E quando o mundo parece grande demais e antigo demais, confuso demais, lembrar disso. Acalma, porque significa que não precisamos salvar tudo, apenas não deixar tudo ruir. Assim, o pastor que ouviu as musas cumpriu seu papel, organizou o caos em palavras, deu forma ao invisível, e depois voltou ao silêncio das colinas, deixando para nós aquilo que os deuses confiaram a ele. Uma história para lembrar quem somos, e um caminho para continuar. Relaxe. Respire fundo. A ordem ainda é possível.